pessoal, tentar passar para vocês hoje um pouco sobre esse tema de administração financeira, né? E eu gostaria de começar esse workshop, porque vai ser algo interativo, vocês vão ver daqui um pouco o que nós aprontamos aqui para vocês. Eu queria saber, assim, quem de vocês, antes de entrar nesse negócio do Bucafé, já tinha um negócio próprio? Pode levantar a mão? Só isso. Tá. E quem de vocês hoje cuida diretamente da administração financeira do Bucafé? Só para ter uma ideia. Diretamente ou indiretamente no sentido de ajudar quem cuida da parte financeira? Vocês... Tá legal. Tá bom. Então, a gente notou aqui, pessoal, que pouca gente tinha experiência de ter uma empresa própria antes de ter esse Bucafé. E hoje vocês estão administrando não só o Bucafé como um todo, mas também fazendo a gestão financeira. E eu queria... Oi. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Então, eu estou imaginando que quando vocês receberam essa atividade de fazer a gestão financeira do Bucafé, vocês devem ter tido uma reação... Eu teria, pelo menos, esse tipo de reação, né? Um pouco de medo, até, de mexer com a parte financeira. Porque eu sei que a maioria dos Bucafés foram constituídos aí por meio de ofertas e outras coisas, mas a expectativa de um retorno, eu acho que esse peso, essa responsabilidade, de se sentir responsável pelo resultado do Bucafé, deve ter pesado no ombro de vocês, né? E a gente vai ver hoje que, eu espero, que a administração financeira não é uma coisa complicada, não. A gente vai ver que pode ser até simples para alguém, eu vou tentar mostrar, desmistificar isso para vocês, e ela precisa ser feita, né? Isso aqui é meio assim, é uma notícia boa e uma notícia ruim. E eu queria falar para vocês por que eu acho que a administração financeira não é um bicho de sete cabeças e que pode ser realmente, que todo mundo aqui teria capacidade de fazer uma boa gestão financeira dos seus Bucafés. Eu fiz uma pesquisa e a gente usa, para fazer esse workshop, eu andei estudando algumas entidades que fazem, que apoiam muito empresários, principalmente empreendedores. A Endeavor é uma delas. Eu tenho esse endereço no final dessa apresentação, caso vocês queiram ter alguma referência de cursos e casos, e até mesmo um dia talvez a gente entre em contato com eles. Tem Sebrais da vida, tem muita empresa que pode prover treinamentos e reforçar esse conhecimento que a gente vai passar para vocês hoje, que até, de certa forma, é de graça. Tá? Mas a Endeavor fala que, hoje, no Brasil, quase 77% das novas empresas estão sendo fundadas por pessoas que não tinham experiência nenhuma, né, de gestão ou de ter uma coisa própria. Né? Então, é um percentual bastante alto. E você imaginar que essas pessoas que vão entrar nessa empreitada de ter um negócio próprio, eles vêm sem conhecimento quase que nenhum. Né? Vão, mais ou menos que nem nós aqui, como a Débora falou, vai pela fé mesmo, né? De uma esperança de que vai ter uma independência financeira. Então, aqui são alguns motivos que essa entidade pesquisou e por que, apesar da empresa estar aberta, funcionando, eles não fazem uma gestão adequada. E esses são os principais motivos. O primeiro deles é falta de conhecimento. Né? O pessoal abre assim, meio que esperando que as coisas vão... É só comprar, pagar, receber. Né? Então, não é... Eu falei que era simples, mas também não dá para ser assim, tão simples assim. E a gente vai tentar hoje falar um pouco sobre alguns conceitos, né, para a gente passar para vocês esse conhecimento básico de administração financeira. Mas a segunda coisa que é muito importante, pessoal, é a disciplina. Né? Esse desenho que a gente trouxe aqui para vocês mostra o seguinte, olha, a gente vai ganhar um pouco de conhecimento hoje, e conhecimento é algo que vocês podem se aprofundar.
Mas sem uma disciplina, né, os resultados não vão vir. Né? Nós vamos ver ao longo dessa tarde, ou nessa próxima meia hora, eu vou tentar mostrar para vocês como é que os números podem conversar conosco. Né? Quem tiver essa disciplina, reservar um tempinho e fazer a administração do fluxo de caixa que nós vamos falar, vocês vão perceber que os números começam a falar com você. Tá? É mais ou menos que nem, né, a gente começar a extrair vida da Bíblia quando nós estamos lendo ela no Espírito. Né? Vai ser uma coisa incrível que os números começam a te falar um monte de coisas, te alertar para algumas coisas. Às vezes você fala, mas no final do mês eu já sei que eu não vou ter dinheiro. Mas o número fala muito mais do que isso. Eu espero a gente poder mostrar para vocês alguns exemplos aqui que a gente trouxe para vocês. A falta de tempo, o recurso, é diferente de disciplina porque às vezes, os irmãos que estão encarregados de fazer a administração financeira, a gente sabe que eles têm outra ocupação, eles não necessariamente estão no tempo integral dedicado ao Bucafé, e isso pode se tornar um motivo e, às vezes, até um problema de você não fazer a gestão adequada da área financeira. Então, é muito importante ter esse tempo ou, né, alocar ou designar outro irmão para fazer essa administração. Esse irmão, com esse compromisso de ter disponibilidade de tempo, é importante também para que a administração financeira ocorra. Tudo bem por enquanto? Estou meio nervoso, pessoal, porque essa apresentação não é bem, esse tema não é bem o meu métier. Só para dar um pouquinho do meu histórico profissional, eu já tive também negócio próprio, era coincidentemente também um varejo de alimentos, era uma entrega de comida chinesa. E quando eu saí da sociedade com meus irmãos, eles me pagaram com 3 lojas. Né? E essas 3 lojas eu tive que administrar por um tempo. Então eu tinha um trabalho e tinha essas 3 lojas. E a única coisa que eu me preocupava muito era com essa questão da administração financeira. Né? Eu fechava o fluxo de caixa, né, toda semana. Todo domingo era o dia que eu reservava aí pelo menos 3 horas, 2 horas, para fechar os números. Não só para não saber se eu estava sendo roubado ou lesado, mas também para entender o que esses números estavam me dizendo, para onde é que eu estava indo em termos de resultado. Aí eu acabei vendendo as lojas, porque não era aquilo que eu sentia que precisava, e eu precisava de mais tempo. Porque, como a Débora falou um pouquinho hoje, não é simplesmente administrar financeiramente bem uma loja que vai dar certo. Obviamente que é muito mais o que ela falou do que simplesmente ficar gerenciando os números. Então, como eu não tinha tempo para ficar na loja e tudo mais, eu acabei vendendo. Mas eu espero trazer essa experiência que eu tive, né, de ficar olhando os números, essa experiência para vocês hoje, nessas próximas meia hora. Então, o que nós vamos estar falando espero mais uns 25 minutos aí. Nós vamos falar um pouco sobre fluxo de caixa. Um pouco não, eu quero realmente que vocês saiam daqui com uma ideia bem clara do que é fazer um fluxo de caixa, por que ela é importante ser feita, tá bom? Aí depois eu vou falar um pouco do ponto de equilíbrio e por que também é importante calcular e ficar sabendo qual que é seu ponto de equilíbrio. O ciclo financeiro, que é um conceito que reforça o entendimento do que vai ser o capital de giro. E a gente também pediram para a gente falar um pouco de precificação, como é que a gente coloca preço em produto. Tá? Aí depois a gente vai para um exercício prático. Né? Eu vou fazer vocês fazer alguns lançamentos em fluxo de caixa, porque eu não quero que ninguém saia daqui dizendo que não sabe fazer fluxo de caixa. Tranquilo? A gente vamos gastar uma boa meia hora aí fazendo os lançamentos e fazer um cálculo muito simples de ponto de equilíbrio. Tá? E eu espero que com esse exercício vocês saiam daqui já, né, com algo mais prático para levar depois para os seus Bucafés. A gente tem uma planilha Excel que pode ser melhorada por vocês. Essa planilha foi feita baseada nos
na gestão financeira do Bucafé lá do Morumbi, que não deve ser muito diferente do que vocês fazem. Talvez alguns itens, alguns produtos que vocês compram são diferentes, mas eu não vejo diferença de fazer a administração financeira do Bucafé e a de vocês. E aí a gente faz a correção do exercício. E a gente também está trazendo para vocês uma rotina financeira, uma sugestão. Então, a gente falou que um dos grandes problemas de administração financeira é não ter tempo, não ter a disciplina. Então, a gente está tentando trazer aqui para vocês um pouco do que seria uma rotina diária de alguém que administra financeiramente o Bucafé. A gente vai fazer um passo a passo para vocês. Bom, vamos falar então sobre fluxo de caixa, pessoal. O que é um fluxo de caixa? É muito simples o conceito. É você fazer o controle de entradas e saídas, né, de tudo que vocês compram e tudo que vocês vendem. E, no final do dia, você tem que calcular o saldo, porque você pode ter pago mais do que você recebeu, ou você recebe mais do que você paga. Tranquilo? Fluxo de caixa é muito simples. É entrada e saída. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Né? O fluxo de caixa, obviamente, tem que começar com um saldo. Então, vamos falar de um fluxo de caixa diário. Então, você tem que saber quanto você tinha no caixa no início do dia. A gente vai complicar um pouco dizendo o seguinte: o caixa pode ser o caixa que tem na loja ou o saldo que tem no banco. Tudo bem? Então, todo fluxo de caixa começa com o seu saldo inicial. Você tem que saber. Aí, você fez as vendas do dia de hoje. Do dia de ontem, vamos falar assim. Né? Então, você coloca todo o valor de que vocês receberam, né, no dia anterior às vendas que vocês fizeram. Aí vem uma primeira pergunta. Né? Tudo que vocês recebem à vista? Né? Tem muita venda de cartão hoje. Principalmente o débito, né, e o crédito. E ainda tem o voucher, que são alguns, não sei se vocês têm, mas lá no Morumbi a gente também tem, aceita o ticket restaurante, que são os vouchers. E quem sabe qual que é o prazo de receber esses três tipos de cartão? 40, né? 30 por cartão, crédito. E o débito, quanto tempo a gente recebe? 2 dias. Né? E o voucher? É débito. 2 dias também. Tá? E a pendura dos irmãos que vão lá? Tá, então... Amém. Mas, então é importante, então, o primeiro conceito aqui, para vocês não errarem no exercício e na gestão do teu fluxo de caixa, vocês, quando a gente fala de fluxo de caixa, é caixa mesmo. Então, se você vendeu, o que você vendeu em dinheiro, você vai considerar como caixa. O que você vendeu de cartão, você só vai receber daqui 30 dias. Então, você não vai pôr no dia de hoje. O que você vai pôr de cartão aqui? Não, as vendas que você fez 30 dias atrás. Lá está entrando. Exato. E de onde é que você tira isso? Do banco, provavelmente. Do extrato do bancário. A gente vai fazer um exercício exatamente disso. Mas é importante vocês entenderem, quando você está fazendo o fluxo de caixa de ontem, você tem que entender quanto entrou ontem em caixa. É o dinheiro, as vendas de cartão que você fez lá, 30 dias atrás, as vendas de débito que você fez 2 dias ou 3 dias atrás, e é isso que você tem no caixa, hoje, ou no dia de hoje. E as saídas, pessoal? São os pagamentos que você fez, com dinheiro de hoje, certo? Então, se chegar uma fatura da Coppev para pagar em uma semana, vocês vão jogar aqui? Não. Não. Porque você só vai pagar semana que vem. Mas se tiver uma conta de água que você paga hoje, vocês lançam aqui? Sim. Então, o caixa, então, é caixa mesmo. É o que eu tenho de dinheiro, de entradas e saídas. E aí você consegue ver o saldo operacional, que é do dia. Eu acho que até tem um exemplo que eu coloquei aqui, pessoal, para ficar mais...
Depois a gente volta por que é do benefício. Tá? Então, aqui é o exemplo. Ó. Dia 8/7, o saldo inicial era R$50, que eu tinha no banco e no meu caixinha dentro da loja. Né? E aí a empresa, o Bucafé vendeu R$500, 200 em cartão e 300 de dinheiro. Quanto que eu jogo lá? É que não deveria aparecer, só o dinheiro. É que ele veio direto, mas era para vir aquela animação do PowerPoint. Mas só os 300, porque esses 500 você só vai receber daqui a 30 dias. Tá bom? Mas é lógico, isso aqui é um exemplo, porque se você tivesse vendas de cartão caindo hoje, você também lançaria hoje. É para vocês fixarem esse conceito. E foi pago uma conta de água, 180, então no dia, você teve um saldo positivo de R$120. E qual que é teu saldo final? Você tem que somar com o teu saldo inicial, esse resultado aqui. Então, vou voltar um slide. Então, por que então, é tão importante vocês estarem fazendo esse controle de fluxo de caixa diariamente? Né? Porque você sabe que, infelizmente, tudo que entra e sai não necessariamente sempre vai estar positivo. A gente torce que seja sempre positivo, mas tem dias que vai combinar o pagamento do aluguel, que é um pouco mais pesado, tem dias que vai combinar o pagamento da folha, que também é mais pesado, né? E o movimento do dia de entradas é difícil cobrir todos esses compromissos mais pesados. Porque eu não sei se tem Bucafé que fatura, sei lá, 4 mil, recebe 4 mil limpo por dia. Acho que não, infelizmente. Mas então, a importância de você ter o fluxo de caixa diário, saber quanto que você fez nessa diferença e qual que é o teu saldo, é fundamental. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, tem uma outra coisa muito importante, por que a gente tem que fazer fluxo de caixa. É para a gente enxergar lá na frente o que vai acontecer com nossos saldos diários, ou semanais, ou mensais do nosso fluxo de caixa. Né? Então, para isso, você precisa lançar. Você imagina assim, ó, hoje não é o dia de pagar aluguel. O dia de pagar aluguel seria mais para o final do mês, vamos dizer. Então, lá no final do mês, vocês já podem lançar o valor do aluguel. Da mesma forma que, se você já sabe que toda semana você tem que pagar uma conta de um lugar que você pega o pão, né, que você compra de alguma padaria ou de alguma coisa. Então, você sabe, se minhas vendas se permanecerem da forma que eu estou imaginando que ela vai acontecer, então, semanalmente, eu também tenho que honrar esses compromissos com a padaria. Então, você consegue fazer projeções. Né? Da mesma forma, você fala assim, mas como é que eu vou saber quanto eu vou receber, quanto eu vou vender semana que vem? Né? Se você não tem um Bucafé novo, você provavelmente já sabe quanto você acha que você vai vender semana que vem ou no final do mês. Você já está com o Bucafé aberto já há um tempo. Então, você saberia dizer, né, quanto que você está esperando. Nós não estamos falando aqui de coisas que a Débora falou hoje de manhã, né, de você incrementar as vendas. Se você fizer alguma ação e essas vendas subirem, aí você volta aqui no fluxo de caixa e você coloca uma projeção mais otimista, achando que você vai faturar mais. E depois a gente vai ver que os números vão começar a te dizer, assim, você vai faturar mais, então você vai precisar comprar mais. Né? Mas daqui a pouquinho a gente chega nessa lógica aí de capital de giro e ciclo financeiro. Mas o importante é vocês entenderem que o fluxo de caixa também pode ser projetado e assim você consegue enxergar lá na frente quando que você vai precisar de mais capital, mais dinheiro ou não. Né? Então, essa é uma coisa muito importante depois de vocês fazerem. Então, vocês podem fazer o fluxo de caixa simplesmente para saber direitinho o teu saldo, para você não pagar uma conta atrasada, para você não ter um saldo no banco negativo, que é terrível. Você está hoje devendo um cheque especial no banco. Os juros são absurdos. Né? É melhor pedir uma oferta do que ficar com aqueles juros pagando um valor realmente exorbitante. Isso aqui é um exemplo também de uma projeção.
Bom, a palavra fluxo significa o seguinte: você começa a ter um movimento e esse saldo do dia anterior ela vem para o dia seguinte. É por isso que se chama fluxo, né? Ele diariamente você vai carregando o seu saldo e diariamente vai acontecendo alguma história dentro do seu Bucafé em termos de número, de vendas e de pagamentos. Tá, então aqui um exemplo muito simples, né? Deixa eu ver se a conta está certa. O saldo final da semana 3, R$ 750, né? Então ela vai ser carregada aqui para o dia da semana seguinte. Aqui eu já estou falando de um fluxo de caixa semanal, então eu recomendo os irmãos a fazerem fluxo de caixa diário. E com o tempo vocês começam a fazer umas visões mais consolidadas, semanais, quinzenais ou até mensais. Tá? Mas aqui é um exemplo de semanal. Então eu sei que na semana 3 eu fechei com 750, eu começo a semana com 750, aí eu faço uma venda semanal de 2.500, saiu muito mais dinheiro nessa semana, 3.900. O meu resultado na semana foi menos 1.400. E como eu não tinha saldo previsto, era bem menor que 1.400, fiquei com ainda 650 negativos. Aqui é para você ter uma ideia assim, se você já está vendo esse número acontecer, e você deixar acontecer, você vai pagar juros no banco. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o fluxo de caixa antecipa uma situação boa ou ruim, mas é para você agir nesse momento. O que você vai fazer se você já sabe que vai ficar negativo semana que vem? Né? Então, antes de pedir dinheiro para os irmãos, vocês podem fazer algumas outras ações. Né? A gente vai ver daqui a pouco que... Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, pessoal. O que vocês poderiam fazer numa situação como essa? Alguém tem alguma sugestão? Para não ficar 650 negativos. Alguém tem alguma... E com a promoção, o que vai acontecer, irmã? Mais vendas. Não é isso? Vai entrar mais dinheiro ali. Você pode tentar fazer isso. É uma boa iniciativa. O que mais? Boa. Melhor ainda. Você vende algo, né? Faz dinheiro com ele, sem ter que se comprometer com nova fatura com o fornecedor. Essa é uma das melhores saídas. Pegar o teu estoque e vender. O que mais, pessoal, vocês acham que pode fazer aqui? É uma opção boa. O Juliano falou sobre descontar o crédito. O que significa descontar o crédito? Se você tem aí umas faturas de cartão de crédito para receber, você pode antecipar, mas você vai ter que pagar os juros para eles. Oi? Os juros é alto. Não é muito vantajoso, mas dependendo... Você vê qual que é o juros menor, se é o do saldo negativo ou se é do cartão. O que mais que a gente podia fazer aqui? Renegociar o aluguel. O pagamento. Sim. O pagamento. Assim, existem. O irmão falou sobre renegociar o aluguel. Né? Nós estamos falando de uma visão da semana que vem. Se a semana que vem vai vencer o aluguel, você pode prorrogar o pagamento. Você não ficar negativo. Essa é uma ideia boa. Mas prorrogar o aluguel também pode ser do tipo renegociamento para os próximos meses, para o fluxo de caixa mensal mais para frente, você ter um impacto positivo. Renegociação de aluguel. Antes de passar para o próximo tema, outro conceito, só para não esquecer também que quando vocês fazem projeção de fluxo de caixa, é importante a gente não esquecer daqueles custos invisíveis, né? Aqueles custos do tipo... um provisionamento no 13º, umas férias dos funcionários, algo que não vem necessariamente aí um boleto para vocês pagarem, né? Algo que todo mês vai se acumulando, que em algum momento vocês vão ter que pagar. Então o fluxo de caixa também pode refletir isso, né? Não adianta ficar escondendo o sol com a peneira não, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos falar agora um pouco do ponto de equilíbrio, né? Bom, ponto de equilíbrio, pessoal, é simples. A gente precisa saber o quanto que vocês precisam faturar por mês para cobrir não só o teu custo fixo, mas também a parte do custo variável. Né? Abaixo desse ponto, vocês estão perdendo dinheiro. Não adianta, porque normalmente vocês
é um conceito financeiro muito importante de ser utilizado, porque você sabe quando que você deveria estar começando a gerar lucro. Todo negócio, quando se inicia, não necessariamente você precisa já iniciar estourando de vender, né, passando o teu break-even de longe, em uma situação de lucratividade interessante. No nosso caso, a gente sabe que às vezes demora um tempo para tentar as vendas subirem, e saber o quanto que vocês precisam estar faturando mensalmente para cobrir todos os custos é muito importante, né? Uma outra coisa interessante de vocês estarem sempre sabendo qual é o teu break-even é que vocês vão saber reconhecer claramente os teus custos, o que é um custo fixo, o que é um variável, né? Custos fixos são aqueles que, independente de quanto você venda, você vai ter que pagar aquele valor. É o aluguel, né? Ou conta de água, luz. Água, luz e funcionário é quase que um custo fixo, né? Ele não é 100% fixo, por quê? Porque dependendo de se você começa a faturar muito, você vai querer contratar mais um funcionário. Vai ter mais gente entrando na loja e vai gastar mais água. Mas ele é mais um custo fixo do que um variável. O custo variável já é aquele custo atribuído diretamente à quantidade que você vende. Então, quanto mais café você vender, mais pó você vai pagar, né? Então, o pó do café então, é um custo variável. Então, vocês, ao calcularem, a gente vai fazer um exercício hoje, no final, daqui a pouquinho, de como é que calcula um custo fixo de uma situação fictícia que a gente criou, um exercício, só para vocês terem uma ideia, o que é um variável, o que tem ali na conta do custo fixo, quais são, tipicamente, no Bucafé, o que nós consideramos custo fixo e o que é um variável, tá bom? E também com esse exercício de a gente entender bem os nossos custos, a gente vai começar também a entender qual que é a lucratividade de produtos, que a gente vai falar no final sobre precificação. Tranquilo aqui em relação ao break-even, pessoal? Então, só para fazer uma conta rápida, né, tem um cálculo aí que é bem fácil. Você pega o teu custo fixo e divide, né? Aí você pega o teu variável, divide por tuas vendas do mês. Vamos dizer que a gente esteja calculando o break-even do mês, tá? Você vendeu 10 mil naquele mês, o teu custo variável foi de 2, então você divide um pelo outro, que é esses aqui. Aí você tira um e divide por 5 mil, que é teu custo fixo. Neste exercício aqui, dá 6.500. Nesse caso, então, por ele estar faturando 10 mil, ele está ganhando dinheiro. Se ele estivesse faturando abaixo de 6.250, ele está perdendo dinheiro. Ele não está conseguindo pagar os custos fixos nem os seus variáveis. Ok? Ok. Está tranquilo aqui a questão do break-even? Alguém tem alguma dúvida em relação ao conceito? O que é um break-even point? Ou o que é um ponto de equilíbrio, que é a tradução para português? Vocês estão tranquilos em relação a isso? A importância de saber. Vamos voltar só para reforçar, né? Normalmente, né, se vocês hoje estão pensando, poxa vida, como é que está o meu Bucafé? Eu estou faturando X mil reais por mês, né? Quanto longe eu estou do meu break-even? Ou quanto... Porque, assim, break-even você tem que se afastar dele positivamente o mais rápido possível e o mais longe possível. Ou seja, se o teu break-even é 6 mil reais por mês, você tem que estar faturando bem mais do que isso. Ou fazendo todas as ações de vendas para fugir desse break-even, para cima, óbvio, né? Porque você sabe que perto dele ou abaixo dele, alguém vai ter que colocar dinheiro. No caso, okay? Seria 12, mais ou menos? 6.500 seria, estou vendendo uns 12? Depende. A gente vai ter... A gente depois pode fazer o seguinte, é que quando a gente fez esse workshop, a gente está até pensando em trazer os números dos Bucafés. Mas ia dar muito trabalho, não ia dar tempo. Mas, se vocês tiverem os números na ponta do lápis, fazendo fluxo de caixa, eu posso depois sentar com vocês e calcular. Mas eu preciso ter a informação. E a informação é isso. Eu preciso saber quanto você vende. Se você controla todos os teus
quando eu falo controlar, você sabe quais são os teus custos e quais são os teus custos fixos e variáveis. A gente calcula rapidinho, tá bom? Tranquilo até agora, pessoal? Agora eu vou falar sobre ciclo financeiro, que é um conceito que eu preciso passar para vocês antes de a gente falar de capital de giro, tá bom? Bom, ciclo financeiro, pessoal, é basicamente você imaginar que você tem os teus fornecedores, os teus credores te dão um prazo para você fazer os pagamentos. É uma média disso. Então, se você olhar assim, no começo de cada mês, você tem até o dia 20 para pagar o aluguel, você tem um monte de fatura aí para pagar em uma semana ou até um pouco mais. Então, você calcula qual é o teu período que você vai levar para pagar versus o período que você leva para receber o dinheiro. A diferença disso pode ser positivo ou negativo. Para o caso do Bucafé, felizmente, o ciclo financeiro ele é bom. O que é bom? Normalmente a gente recebe bem antes do que a gente paga os fornecedores. Em outras indústrias, outros negócios, a situação não é essa. Imagina que se você fabricar alguma coisa, provavelmente os teus clientes vão estar te pedindo muito prazo para pagar e teus fornecedores, alguns também são longos, mas teus funcionários, teus custos fixos, você tem que pagar no curto prazo. Então, essas empresas, você ficou imaginando, essas empresas que têm um ciclo financeiro muito longo, muito positivo, eles não conseguem, com o que eles recebem, pagar os fornecedores. No caso do Bucafé, por exemplo, do Morumbi, mais ou menos uns 60% das nossas vendas é débito. Então, 2 dias nós estamos recebendo. Uns 15% em dinheiro, então é à vista, no dia. E apenas uns 15%, 10% é 30 dias do cartão. Então, se vocês fizerem uma média disso, a gente recebe aí no máximo 5 dias. Fazendo um cálculo matemático, porque eu não vou entrar no cálculo matemático aqui com vocês, mas então nosso ciclo de recebimento ele é bem curto, é bom. Porque nossos fornecedores, a maioria dão 10, uma semana, 15 dias para pagar. 15 dias. Né? Então nosso ciclo financeiro é positivo. Então por isso que eu não queria gastar muito tempo, mas vocês vão entender por que eu estou passando esse conceito para vocês, para a gente falar sobre capital de giro. Capital de giro é aquele dinheiro, né, que a gente precisa ter para poder tampar aqueles buracos que acontecem no final, todos os dias. Então, tem dias que sobra dinheiro, a gente viu no fluxo de caixa, né? Tem dias que sobra dinheiro, mas tem dias que falta. Certo? E às vezes você passa uma semana ou duas faltando dinheiro, mas sabendo que vai receber daqui outro dia. Então, esse dinheiro que você precisa ter para cobrir esses momentos que você não tem, a gente pode chamar isso de capital de giro. Tá? Vocês vão ver vários conceitos financeiros sobre capital de giro. Eu trouxe o conceito de capital de giro para a realidade do Bucafé. Então, a gente tem que saber quanto nós precisamos de dinheiro para girar o nosso negócio. E sabendo que o ciclo financeiro do Bucafé ele é positivo para nós, ou seja, a gente deveria receber mais rápido do que pagar os fornecedores, né? Capital de giro não deveria ser problema. Se você não está tendo dinheiro para pagar, é porque talvez não esteja no break-even, no ponto de equilíbrio. Então, acho no ponto de equilíbrio. Então, todo mês vai faltar. Mas não que o negócio, não porque está faltando capital de giro, é porque o negócio não está sendo rentável. E aí é importante a gente voltar para as reflexões de tudo que a gente fez hoje de manhã, que é vender mais, atender melhor, e tentar fugir desse ponto de equilíbrio. Mas uma mensagem eu queria deixar para vocês aqui, né, em relação ao fato do Bucafé não atingir o ponto de equilíbrio. Esse eu acho que um conceito, uma coisa importante que lá, uma experiência lá do Bucafé do Morumbi que a gente queria trazer para vocês. O Bucafé do Morumbi, ele já está com 2 anos e meio, né, Toninho? 3 quase. Então, nós já conhecemos muito bem os números daquela loja. A gente conhece o público, a gente sabe o que eles gostam de comer, né, quais são os produtos que mais saem. A gente já tem um histórico muito grande aí
quanto a gente vende no mês, na semana, etc. Quais são os dias que a gente mais vende. Mas, infelizmente, ele não atinge o break-even. Agora, mas a gente sabe quanto que falta para chegar no break-even. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Porque aí o que falta, os irmãos sabem o que é que a gente tem que colocar todo mês. Porque os irmãos não têm surpresa em relação a esse número. E para nós, no nosso encargo, esse é um valor que a gente tem muita alegria de ofertar. Amém? Ele já se tornou um local de reuniões. Hoje, se você perguntar para mim, para o Vilmário, para o Bílio, para todo mundo, né? Vocês estão pensando, vocês botam dinheiro todo mês lá. Eu falo assim, não, nós temos uma alegria de colocar o dinheiro lá dentro. Amém. Né? Porque ele se tornou lá. Hoje fazem 5 reuniões de mulheres na semana, fazem reuniões à noite. A gente não consegue pensar, viver sem o Bucafé lá. Amém? Mas a gente sabe que a oferta que a gente faz é de coração mesmo, sabe? Que a gente vê resultados. Eu acho que isso é uma lição que a gente queria trazer para vocês, de realmente perseverar, sabe? Sabendo, os números são muito importantes, pessoal, porque a gente sabe exatamente o que a gente precisa colocar lá. A gente não espera ganhar dinheiro. Se o Senhor abençoar a gente fazer algumas ações e passar o break-even e ganhar dinheiro, então vamos abrir outro Bucafé. Né? Nosso encargo lá não é ganhar dinheiro, é salvar vidas. Então, a gente tá feliz naquela situação. Mesmo perdendo dinheiro, ele está feliz. Esse é o recado, entendeu? Mas a gente sabe quanto a gente vai ofertar. A gente não quer surpresa, espera não ter surpresa. Às vezes estoura a fiação lá, amém. Mas é assim, é importante a gente entender esse conceito de capital de giro. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. A gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? Aqui é um cálculo, mas eu acho que eu não vou passar nesse cálculo para vocês, que não adianta. Eu acho que o importante é vocês entenderem que essas duas mensagens aqui, né? A gente não quer deixar o Bucafé nunca com saldo negativo no banco. A razão já expliquei, não queremos pagar juros, né? Então a gente consegue programar ofertas lá dentro para a gente ficar sempre positivo, né? Porque o dinheiro do sócio, dos irmãos é um custo zero, vamos dizer assim, financeiramente dizendo. Né? Não tem nenhum irmão emprestando dinheiro para o Bucafé querendo os juros de volta. Né? Então é o fonte de financiamento mais barato que temos. Tá? E né, fazer ações para vender mais, para chegar mais perto do break-even e a gente não colocar tanto dinheiro em oferta dentro do Bucafé. Aqui é um cálculo, tá? Mas a gente já falou um pouquinho aqui, né? O que a gente pode fazer para diminuir a necessidade de capital de giro? Isso dentro de um cenário de que nós estamos perto do break-even, tá? Porque, de novo, a necessidade de capital de giro, ela num negócio deficitário, vai ser pôr dinheiro todo mês. Mas num negócio que está no break-even, um pouquinho mais acima dele, né, o que a gente pode fazer para reduzir o capital de giro? Então, algumas ideias que os irmãos já falaram. Ó, se você estiver notando que tuas vendas em cartão de crédito estão subindo, não, desincentiva isso. Porque isso você vai impactar aí no teu fluxo de caixa. Né, você vai estar vendendo com 30 dias para receber, você não quer isso. Então, incentiva o cliente a pagar com débito. Né. Você pode aumentar o prazo dos fornecedores, que foi já dito aqui com o pessoal. Uma coisa muito importante, que já foi dito também pela Débora, né? Não comprem coisa que não vende, porque isso vai ficar parado lá no estoque, né? E isso é o dinheiro parado. Né? Você provavelmente já venceu a fatura, você já pagou, o dinheiro está lá. E se for produtos perecíveis, pior ainda, porque isso aí vai vencer o prazo, vocês vão ter que jogar fora. Que aí é jogar um ativo no lixo. Né? Infelizmente, o tema de administração do estoque não é um tema de hoje, mas isso também é uma outra coisa muito importante de vocês saberem gerenciar. E que é essa redução de compras. Né? Último tópico aqui, que eu acho que eu estou um pouco atrasado, né? Mas precificação. Como é que a gente coloca preço em produto? Né? Então,
para a gente colocar preço em produto, pessoal, é muito importante a gente saber qual é o teu custo direto, o que é custo operacional de vendas e o lucro que você deseja colocar em cima desse produto. Né? Custo direto, pessoal, é aquele custo que está envolvido diretamente no produto que vocês estão vendendo. Então, no café, o que é o custo direto do cafezinho? Quem que pode me ajudar aqui? Pó, se você tiver. Água dá para calcular? A água acho que não vale a pena, mas o pó é o principal produto. Mas aí você começa a falar, e energia? Né? E a pessoa que está na loja, servindo? Né? Todos esses outros, tudo isso aqui a gente joga no grupo chamado custo operacional e de vendas. Né? Quando você vende, você também tem, sei lá, imposto para pagar. Né? Então, custos relacionados a você vender, custos relacionados a você produzir. Né? Você vai para o café, você praticamente está produzindo um café dentro da loja. E um outro exemplo, o livro. O livro já fica mais fácil, né? Porque o livro é quase que um material de revenda. Então, você vai ter um livro que custa, sei lá, R$10. Então, esse é o teu custo direto. Quanto custa para produzir um livro? Não, você não tem. Você só tem o custo de vender, porque você vai eventualmente pagar um imposto, e você vai ter um custo das pessoas vendendo na loja, que são as pessoas que servem. Então, como é que a gente... Aí, hoje, eu não vou entrar com vocês de como é que se calcula o custo de uma pessoa da água em um café. Isso é discussão aí para... É custo de um ano, discussão assim que eu acho que não vai levar a nada. Porque existem várias técnicas de você chegar e ratear custos de mão de obra, de energia, para um valor de um café. Então, para simplificar aqui, nós vamos considerar tudo que é aquele custo que tem que ser pago de operação, mais o teu lucro, como uma palavra chamada markup. Markup é um índice que você multiplica em cima do valor do custo do produto. Então, se você chegar à conclusão que o pó do café usado é 10 centavos, né? 20 centavos, não sei quanto é que é, e você está vendendo ele a, vamos dizer que no teu café você vende a R$3,50, a diferença é o teu markup. Aquela diferença de R$3,50 para 20 centavos, que é o custo só do pó do café, é para você pagar, ajudar a pagar o teu aluguel, ajudar para pagar as pessoas, e ainda você ter um eventual lucro. Dessa forma, a gente consegue simplificar como é que eu coloco o preço nos meus produtos. Ok? A gente vai entender que o markup ele pode ser diferente para categorias de produtos. Então, para livros, você pode trabalhar com um markup diferente do que você vai trabalhar no café ou na comida. Né? Você pode fazer categorias. Mas você não pode criar um markup para cada produto, porque senão a tua gestão, o seu controle vai ficar muito difícil de ser feito. Então, você pode falar o seguinte, olha, para alimento a gente vai trabalhar com tanto, para os livros ou material de revenda. Lá no Bucafé, por exemplo, a gente tem algumas coisas que a gente faz muito para revender, né, Toninho? Aqueles... Dá um exemplo aí de que a gente usa para revender lá, aqueles... É direto, né? Você compra o brigadeiro por X e revende por tanto, não é isso? Aqueles... bombom. Isso. Então, você cria uma categoria e bota um markup lá, tá? Seria a margem um pouquinho maior, né, irmão? Então, vamos falar então de como é que chega no preço final. Quer? Tá? Então, tem duas formas de você definir um markup para o seu produto, para chegar no valor final de venda. Ok? Então, aqui é o teu custo, né? Vamos usar esse exemplo. Aqui eu tenho um markup, e o markup pode ser colocado de duas formas. Né? O que o cliente está enxergando de valor naquele teu produto, ou o que teu concorrente qual o preço que teu concorrente está vendendo na tua região. Então, se você está querendo colocar o preço do teu café, você está abrindo o Bucafé hoje, ou você quer rever teu preço do teu café na tua região, né? É aquilo que a Débora falou hoje de manhã. Por quanto que teus concorrentes vendem? É importante você saber. Digamos que eles estejam vendendo na região tudo por R$3,50. Aí você vai perguntar assim, será que a gente pode vender acima de R$3,50? Uma vez que eu sei que o meu concorrente vende a R$3,50? Não.
Não sei. Cuidado. Depende do valor que o cliente que entra no Bucafé dá para o seu café. Se você realmente tem um atendimento diferenciado, o pessoal gosta do ambiente, que nem foi falado hoje de manhã, sente paz aqui dentro. Quanto custa paz hoje? Meu Deus do céu. Quer dizer, vocês, por isso que o que a Débora falou hoje de manhã é muito importante. Porque se vocês querem vender e o cliente não reclamar, mais, vocês têm que dar um valor a mais que eles têm que perceber. Porque senão, vende até abaixo de 3,50. Senão, né, que são as famosas promoções aí. Que nem o irmão falou, né, no inverno quero baixar mais meu preço porque eu quero atrair mais gente. Né? Então ele tá usando técnicas para definir preços que são aplicadas em situações diferentes. Então, definir preço, pessoal, não é uma ciência muito complicada, não. A gente que complica. É só vocês lembrarem. Ok, preciso ter uma ideia de quanto a concorrência vende. Vocês precisam ter. Para ter uma referência. Eu quero vender acima ou abaixo? Então, se eu precisar vender, é só baixar abaixo da concorrência que eles vão vir. Mas se você quiser vender mais, você tem que também dar um serviço bom. O ideal é você vender mais alto e o café está cheio, está toda hora entrando lá. Né? E realmente mexer com o número, muita gente fala que quem mexe com o número geralmente não é uma pessoa que gosta muito de lidar com as pessoas, porque só ficam olhando para os números. Né? Eles não querem saber, né? Tipo... chega o diretor financeiro e fala assim, nós vamos ter que cortar 30% do pessoal. Eu não quero saber. Né? Ele olha o número, fala assim, para chegar no break-even, vou ter que cortar gente. Aí vai para o RH, e o RH fala assim, não, mas como vamos dispensar gente? O pessoal do RH já é mais, né, coração mais mole. Mas é importante o que eu quero dizer aqui, é equilibrar, é saber os números, conhecer os seus números,